do quórum, senhor secretário. Há quórum, senhor presidente. Havendo quórum, damos início à sessão. Estamos com um quórum justo hoje, né? E o vereador Garrão já está subindo, tá? E eu já vou avisando de antemão, senhores, que eu vou precisar me retirar, que eu tenho que levar o meu pai no médico. Então, quando chegar o Garrão, então eu passo a presidência para o vereador Antônio Fernando. E já vou convidar a vereadora Maria Helena para fazer parte da mesa, pode ser, vereador? E eu me desgarrei, tá? Vamos então com a leitura do expediente, secretário. Pedido de providências. O vereador Maurício Galo Del Fabro, vereador do PSDB, solicita a troca, a substituição das lâmpadas queimadas na rua Teodoro Paiva Menezes, Vila Santa Rosa, ao lado do número 294. Pedido de providência do vereador Lídia Azevedo Mendes Melado, vereador do PTB, solicita que seja instalado 2 suportes de lâmpadas para a rua Teodoro Paiva Menezes, frente ao número 304 e 314, localizados no bairro Vila Santa Rosa. Pedido de providências do vereador Dagberto Lula Reis, vereador da bancada do PT, que solicita para que se faça a manutenção da ponte de acesso à Vila de Pampeiro, que está em péssimas condições, o que prejudica o acesso à localidade, atingindo principalmente as alunas da escola Pedro Comas, que não conseguem chegar ao estabelecimento de ensino. Pedido de providência do vereador Evandro Gutenberg, PRB, solicita que seja realizada as devidas providências em uma tampa de bueiro na esquina, Avenida João Goulart, com o brigadeiro Davi Carabarro, em frente ao número 536. Pedido de providência do vereador Evandro Gutenberg, PRB, solicita que seja realizadas as devidas providências em uma tampa de bueiro na Avenida Adalto Filho, em frente ao número 974. Pedido de providência do vereador Evandro Gutenberg, que solicita que seja realizadas as devidas providências em uma tampa de bueiro na rua 15 de novembro, em frente ao número 333, no bairro Fluminense. Pedido de providências do vereador Romário Paz, solicita que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Duque de Caxias, baixando os bombeiros em cima do Arroio Maragato. Pedido de providências do vereador Maurício Galo Del Fabro, que seja realizado o patrulhamento e balastramento da rua Angélica Rossato, bairro Regista, em toda a sua extensão, principalmente seu último trecho, que dá acesso à BR-293. Não. Santana Livramento, 15 de maio de 2018, o vereador afirmado de suas atribuições regimentais vem por meio desse requerer um voto de profundo pesar pelo falecimento de Sônia Basile da Silva, esposo de Cláudio da Silva, conhecido Cátio, que por muitos anos foi diretor da Santa Casa, ocorrido no dia 13 de maio de 2018. Solicita que seja oficiada a família enlutada na rua Pedro Iguain, número 163, em Santana Livramento, Dagberto Lula Reis, vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT. Requerimento, vereador signatário, no uso das suas atribuições regimentais, em conformidade com o artigo 117 do Regimento Interno, solicita que após a leitura da mesa e a aprovação do plenário desta Casa seja destinado um voto de congratulações ao deputado estadual Luiz Fernando Mainardi. A justificativa: esta homenagem se deve ao referido deputado por seu trabalho em prol de nossa cidade, através da criação da Lei 139/2017, instituindo a Rota Turística Ferradura dos Vinhedos, inteiramente localizada no interior do município de Santana Livramento, projetando nossa cidade como polo turístico. Santana Livramento, 15 de maio de 2018, Leandro Ferreira, vereador do PT. Justificativa de ausência: o vereador abaixo assinado de suas atribuições vem por meio intermédio dessa comunicar a justificativa de ausência da sessão no dia 14 de maio de 2018 por estar em defesa do mandato, vereador Evandro Gutenberg, PRB. Vamos à ordem do dia. Segunda-feira, dia 21 de maio de 2018, projeto de lei ordinário número 18, com emendas. O assunto: dispõe sobre a concessão, o pagamento e a prestação de contas e diárias no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo de Santana Livramento. 30, com emenda, institui no município de Santana Livramento a Semana de Informação e Divulgação da Saúde do Homem, a ser comemorado anualmente na semana que antecede o Dia dos Pais, e dá outras providências. E o projeto de lei número 51 institui a taxa de turismo sustentável, TTS, no município de Santana Livramento.
Depois temos mais a votação do parecer à emenda do vereador Aquiles ao projeto de lei complementar 01/2018. Para segunda-feira, vereador Aquiles. A emenda dos trabalhos feriados. Vamos às votações. Justificativa de ausência. O vereador abaixo assinado de uso de suas atribuições vem por meio intermédio comunicar a justificativa de ausência da sessão de 14 de maio de 2018 por estar em defesa do mandato do vereador Evandro Gutenberg. Em discussão? Em votação? Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam, levantem-se. Aprovado por todos. Requerimento. Requerimento, vereador signatário Leandro Ferreira, vereador do PT, no uso de suas atribuições regimentais, em conformidade com o artigo 117 do Regimento Interno, solicita que após a leitura da mesa e aprovação do plenário desta Casa, seja destinado um voto de congratulações ao deputado estadual Luiz Fernando Mainardi. Justificativa, esta homenagem se deve ao referido deputado por seu trabalho em prol da nossa cidade através da criação da Lei 139/2017, instituindo a Rota Turística Ferradura dos Vinhedos, inteiramente localizada no interior do município, Santana do Livramento, projetando nossa cidade em polo turístico, 15 de maio de 2018. Em discussão? Em discussão. Em discussão, vereador Edmente. Qualquer projeto que vem para cá, os deputados vão trazer para cá, nós temos que colocar a rota de congratulação aqui nessa casa, porque a rota do vinhedo lá não é a rota do vinhedo, lá tem que ter jet ski, não dá para andar lá, não se cruza lá não tem como cruzar. Né? Exatamente, não se fez nada ainda. Então, quer dizer, se qualquer um traz uma verba que é dever deles, nos trazerem as coisas para cá, e cada um que trouxer uma coisinha, a gente isso, é projeto ainda. Nós vamos ter que botar uma congratulação. Não adianta, é dever deles, eu diria, eles têm que vir aqui, eles deram um voto aqui. Eles foram eleitos, votados, e muitos votos aqui. Eu voto contra. O voto é para o deputado estadual Luiz Fernando Mainardi. Está em discussão. Discussão, vereador Nilo, desculpa. Senhor presidente, exclusivamente sobre o assunto da Rota dos Vinhos, eu queria fazer uma analogia sobre esse assunto. Eu trouxe aqui na Câmara, não sei se os vereadores lembram, toda a documentação que foi feita. Não, é que então não está funcionando. Não está sendo sua voz, vereador Nilo. Oi. Pode trocar ele para poder falar, mas Oi, sai. Pode seguir, vereador. Eu trouxe uma documentação que comprovava. Oi. Não está saindo, Paulinho. Alô. Eu trouxe uma documentação Agora sim. que comprovava as seguintes questões. Em 2009, o prefeito Wagner Machado solicitou o asfaltamento da Rota dos Vinhedos. Em 2013, o prefeito Glauber, naquela época recém tinha assumido, e mandou um ofício para o DAER. Eu trouxe tudo isso que eu estou falando, eu tenho as cópias no meu gabinete, eu posso entregar para os vereadores na hora que quiserem. O DAER veio a Livramento, fez um estudo, fez um mapeamento da rota, foto por satélite, e o Estado contratou uma empresa para asfaltar a Rota dos Vinhedos e colocou dentro do orçamento estadual. Em 2013 estava tudo pronto, todos esses processos já tinham passado, estava pronto para o asfaltamento. O prefeito Glauber, na época, em 2013, mandou um ofício ao governo do Estado dizendo que não tinha interesse no asfaltamento, que o momento político não era o ideal. É o que está escrito no ofício. Eu considero isso uma grande perda para Santana do Livramento, que hoje o próprio PT, através do deputado estadual, fez a lei que eu considero justa, que foi do professor Avelar, que eu considero justíssimo, que foi o trabalho da universidade, acho perfeito isso, faz a lei das rotas do Livramento, que precisaria se tornar lei para ganhar mais incentivos. Incentivos esses que nós já perdemos.
E que, claro, não custa procurar de novo, não custa procurar de novo e sempre ter incentivo para a nossa cidade. Mas nós tivemos um prefeito que não quis, que fez o retrocesso de toda essa rota que já era para estar tudo asfaltado e tudo já trabalhando. Então, eu também corroboro com as palavras do Melado. Eu acho que se isso for se tornar rotina nessa casa, não vai ser uma coisa bacana. Então, eu vou votar contra. Em discussão. Em discussão. Eu vou acompanhar o voto do vereador Melado e também vou votar contra pelos mesmos argumentos. Ok, nós estamos ainda em discussão. Algum outro vereador? Em discussão, vereador. Em discussão, eu vou acompanhar o voto do vereador Melado. Estamos em discussão ainda. Em votação, os vereadores que não concordam, os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam, levante-se, por favor. 3, 4, 5, 6, 7. 7 vereadores, então, discordam do voto de congratulação. Reprovado, então. Então, por maioria, foi reprovado e rejeitado o voto de congratulações ao deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, proposto pelo vereador Leandro Ferreira, vereador do PT. Por favor, segunda secretária, pode fazer a leitura do nosso terceiro pedido de votação? O vereador infrafirmado no uso de suas atribuições regimentais vem por meio deste requerer um voto de profundo pesar pelo falecimento de Sônia Basile da Silva, esposa de Cláudio da Silva, conhecido Cátio, que por muitos anos foi diretor da Santa Casa, ocorrido no dia 13 de maio de 2018. Solicita que seja oficiada a família enlutada na rua Pedro Iguai, número 163, em Santana do Livramento. O vereador Dagberto Lula Reis, do PT. Em discussão? Em votação? Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam, levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Vamos agradecer a presença sempre da nossa imprensa, Henrique Lopes, da Rádio Cultura, e a Patrícia Chaves, né, do Correio do Pampa. Já tomou café hoje, Patrícia? Te ofereceram? E o Henrique já tomou também biscoitinho hoje? Não? Ah, que trato, hein? Sejam bem-vindos, como sempre, a esta casa. Sendo 10 horas e 28 minutos, vamos ao nosso grande expediente. E o primeiro a falar é o vereador Luiz Itacir Soares, do PT. Fará uso? Bom dia, senhor presidente. Quero mandar então um abraço à vereadora Maria Helena, à vereadora Márcia, à vereadora Quiles, vereador Humberto Guerrão, vereador Nilo, vereador Evandro, vereador Lídio e o vereador Romário, que estão presentes nessa sessão. E os demais, público que está presente. Quero aqui explanar então a minha preocupação em relação ao município. Me preocupou ontem e quero colocar aqui algumas preocupações e que eu acho, meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, que o governo ICO vai ter que repensar como é que vai administrar Santana do Livramento. Por que eu digo isso, gente? No nosso governo, sempre foi falado aqui em relação ao CC. Se nós olharmos hoje, quando o governo ICO assumiu,
o discurso, e inclusive ele ficou um bom tempo, sem secretário, para economizar, e com o número de CC baixo. Senhores vereadores, vocês viram o número de CC que hoje tem a prefeitura? 140 CC. Eu tive vereadores raciocinando muito nos últimos dias, um prefeito que tem por obrigação de repassar para a saúde 15%, 25% para a educação, e ele nos colocou ontem, e a gente sabe disso, que o repasse para a educação chega a 23%. Para a saúde, 23%. Ele nos passou ontem. Não, 15% é obrigatório. O município repassa 23%. Então, são 8 a mais. Agora eu quero dizer por que está acontecendo os 8 a mais. E tem que acontecer os 8 a mais. E aí me preocupa. Porque quando certamente, o ICO vai ter que, no mínimo, urgentemente, colocar uns 50 para fora. Ele vai ter que colocar uns 50 para fora para poder equilibrar as contas do município. Não existe mágica em termos dos cálculos. Se nós calcular isso entre a folha, entre o que é obrigações de repassar e entre o que ele repassa aqui para casa, se calcular isso, nunca vai fechar as contas do município. E aí me preocupa qual é a estratégia. Então, uma das estratégias vai ter que colocar a gente para a rua. Não tem como continuar com 140 CC. Essa é a minha preocupação em relação ao que o município arrecada e o que está gastando. Esta é uma situação que me preocupa e me preocupa muito. Quero dizer assim, quando a gente dizia aqui, por isso que tem que ficar claras as coisas. A gente não diz aqui porque quer incriminar alguém. É que a ausência do governo federal e a ausência do governo do estado só tem uma solução para os municípios melhorar a sua receita. É com a presença do governo federal botando mais recursos para a saúde, e que isso foi o contrário, né? Porque eles congelaram o dinheiro da saúde. Não vai ter mais dinheiro para a saúde. O governo do estado, quando não coloca mais recursos, também, o município fica com toda essa responsabilidade. É por isso que o governo ICO arrecadou, nós vamos arrecadar 33 milhões a menos. E é por isso muitas vezes que a gente chama a atenção. Então, acarreta tudo no prefeito municipal. E é por isso que os municípios, cada vez mais, certamente, assim, o ICO recebeu com uma dívida, o município, e talvez o ICO entregue com uma dívida maior, porque as contas nunca vai conseguir fechar, equilibrar, se não repensar melhor essa situação. Quando nós questionamos aqui os 3 milhões que foi a mais para terceirização, nós questionamos porque o momento não tem como tu colocar dinheiro a mais. Ontem, quando eu questionava, e ainda quero dizer, que a única Secretaria de Santana do Livramento que ainda tem o dinheiro é a Secretaria de Saúde. Mas que hoje, pela situação que se encontra o público nosso, o povo nosso que precisa da saúde, não tem como tirar dinheiro da saúde para te investir em outras áreas. Só ele terá nosso apoio, no meu ponto de vista, se ele tirar para colocar uns 400, 500 mil na Santa Casa, até nós, vamos dizer assim, fazer outros deveres de casa. Agora, o que me preocupa, senhores vereadores, é que nós vivemos nesse momento a maior sonegação do município. E aí sim, nós temos que cobrar aqui do prefeito municipal qual é a ação para cobrar. No nosso governo, a sonegação chegou até 60%. Agora é maior. Então, precisa-se fazer alguma ação para cobrar quem deve para o município.
Nós não podemos ter medo disso, são devedores, nós temos que fazer uma ação para cobrar. E nós, no nosso governo, a gente aumentou o dinheiro com o cadastramento imobiliário. Então, coisas que deram certo no governo passado. Não é porque era o governo do PT. Mas o que deu certo tem que continuar. Nós precisamos que o executivo, por isso que eu digo, o executivo tem que repensar. Vive-se uma crise, mas para poder chegar ao fim do mandato equilibrado, tem que repensar ações para arrecadar. O ITR, que tanto foi, nós sempre batemos em cima do ITR, o ITR também não é arrecadado aquilo que tinha que arrecadar. Precisa-se fazer ações para arrecadar o município de Santana do Livramento, para equilibrar as contas. Então isso me preocupa muito, porque não tem dinheiro para investir. Pelo contrário, se tu calcular as contas, tu chega ao final do mês no vermelho. Então isso tem que ser discutido. Pelo mínimo, temos que equilibrar as contas. Eu falo isso porque quando nós estávamos no governo, nós tínhamos essa responsabilidade de sempre estar discutindo essa situação, pelo mínimo, de nós equilibrar as contas. E aí nós começamos a cortar, essa é a minha preocupação, porque aí nós temos que cortar as horas dos funcionários, aí nós temos que cortar serviço, e aí nós vamos cortando e arrochando os trabalhadores, e não resolve, se nós não fizer outras ações para arrecadar. Falo isso para bem do governo. Eu acho que nós cobramos muito essa questão de administrar, e a gente ainda segue vendo o governo falando muito no governo passado, que a responsabilidade muito das questões são do governo passado. Tem que esquecer o governo passado, encarar de frente a situação que o município está vivendo e tomar umas atitudes diferentes administrativas, porque quando se economizou no começo, se exagera neste momento. E o site está aí, a transparência está aí, o aumento está aí. Aumentou o CC, foi colocado em secretário adjunto, então aumentou os gastos. E ontem eu ouvia, não só de mim, outros vereadores dizendo, o problema que se arrecada, mas o governo gasta muito. Então, nós temos que arrecadar mais e gastar menos e equilibrar nossas contas. Então eu coloco isso porque vim com os espíritos desarmados hoje, mas dizendo assim da preocupação que eu tenho. Porque a principal prioridade nossa é a saúde das pessoas, a educação. Nós vamos ter que, certamente o município não vai poder renovar, vai ter que voltar àquilo que fazia no começo. Obrigado, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Próximo vereador a falar no expediente. Sou eu. Vereadora Márcia Spence. Próximo vereador. Vereador Marco Monteiro. Vereador Marco Monteiro. Dispensa. Vereadora Maria Helena. Vereadora Maria Helena, por até 10 minutos. Agora eu estou com o espírito armado, mas a voz não. Senhor presidente, vereadora Márcia, vereadores, público presente. Eu quero iniciar dizendo que, na verdade, que o vereador Itacir tem toda a razão. Nós iniciamos com 105 CCs e hoje estamos com 140 CCs.
Inclusive foi feita uma reunião da bancada de apoio, e isso nos foi passado pelo secretário-geral de governo, e estão iniciando, inclusive, as demissões. Está sendo muito difícil. Até aqueles cargos que a gente votou só vão contratar os médicos, que é recontratação, porque não tem como. Recontratação temos, mas os demais cargos que nós votamos aqui não vão ser contratados. Agora não vou, não. Então, o vereador Itacir tem razão, o prefeito, a dificuldade de exonerar uma pessoa é enorme. Exonera um funcionário e vem o secretário e exige, porque na verdade todos os que estão ali, a gente sabe a dificuldade dos contratados até de se conseguir algum trabalho, algum desenvolvimento, e aí se cobra do CC. Mas, infelizmente, o governo vai ter que tomar essa medida de começar a exonerar e não contratar. Mas faz dias que eu estou com esse folder aqui para falar da EKT, foi trazida essa empresa, que vai transformar o lixo em madeira. O lixo, essa empresa foi trazida e o primeiro contato foi o vereador Romário. O prefeito já cedeu 6 hectares em comodato. E o lixo, todo ele, fica assim. Todo o lixo. Só bateria e pilhas que não. Assim como ele sai das nossas casas, ele cai dentro de uma máquina e se transforma neste pó aqui. E esse pó se transforma nesta madeira. Então, ele vai economizar em torno de mais de 300 mil mês, a partir do ano que vem, que é quando eles prometeram, eles estão em fase de licenciamento ambiental, a área já tem, e em torno de 40 a 50 funcionários que eles vão pegar inicialmente, e a mão de obra que eles pretendem pegar é a mão de obra justamente dos catadores. É a mão de obra essa que tem muita dificuldade de arrumar emprego. Então, para nós, vereadores, e para Santana do Livramento, eles vão colocar lixeiras, vão colocar containers, eles vão ajudar em muito a cidade. E o custo? Vai ter um custo para o município ou não? Para o município, não. Para o município vai ter economia do lixo. Né? O município cedeu a área, né? Então, 300 mil, mínimo 300 mil mesmo, que é o que se paga para a empresa de lixo, dessa empresa que recolhe o lixo, e faz, né, transbordo do lixo para outros municípios. Então, isso vai ser uma economia muito grande para o município. Além da economia, ainda emprego, não é? E o comércio, quer dizer, a renda que vem para a nossa cidade. Então, é muito bom. Isso aí eu gostaria de pedir para o Ney que colocar... Eu não consegui tirar fotografia, aqui tirar xerox para vocês, do maquinário todo que é usado. São máquinas enormes que são usadas, que é a máquina que o lixo cai ali na máquina e já sai este pó. E esse pó depois é transformado. Então, eu não consegui, porque nós não tínhamos xerox coloridos e preto e branco ficou preto, não tinha como vocês verem. Mas eu fiz aqui da qualidade da madeira, para vocês terem Dá uma parte, vereadora. Claro que sim. Primeiro, eu quero dizer que o projeto, eu considero o projeto muito bom. Excelente. Muito bom. Eu, pegando a madeira, olhei o vídeo no celular do Romário, achei bárbaro como é que é produzido, como é que o lixo vai para a máquina, como é que sai esse pó e como é que é feita a prensagem para se transformar nesse produto que é similar a uma madeira, né? Além de a gente economizar o que a gente paga para o nosso lixo ir embora daqui, além de nós ficar... E só estar presente e fazer notícia daquilo que é ruim. E isso só começou a acontecer depois que perderam as benesses. Então isso nos entristece. A maneira como a mídia está transformando Santana do Livramento, se um empresário ouve, mas não coloca os pés aqui. Qual é a empresa que vai querer
trabalhar ou vir para uma cidade que a mídia está fazendo como uma cidade derrotada, como uma cidade que não tem nada. E isso é formação de opinião? Não. Isso é mídia de cabresto. E, inclusive, os bons já saíram desta mídia. Ficaram só os que trabalham de cabresto. Era isso. Muito obrigada. Próximo vereador. Vereador Maurício ausente. Vereador Romário Paz. Dispensa. Vereador Huberto Navarro. Dispensa. Vereador dispensa. Vereador Antônio Santos. Dispenso. Vereador Aquiles Pires. Fará uso por até 10 minutos. Está com o espírito desarmado. Bom dia, vereadora Márcia, vereadora Maria Helena, vereador Zenuir, que compõe a mesa, demais colegas, vereadores, imprensa, público, que estão nos escutando, nos assistindo pelos meios de comunicação da Câmara. Eu vou iniciar aqui ressaltando a nossa reunião de ontem, dos vereadores, e parabenizar a mesa e todos nós vereadores, os 17 vereadores dessa casa, que em mais um esforço em prol dos funcionários da Santa Casa, estão disponibilizando 200 mil para o Executivo para repassar a essa instituição e que seja destinado aos trabalhadores e trabalhadoras que ali desempenham a sua função, salvando vidas todos os dias, sem medir esforços, mesmo com 2 meses de salário atrasado. Imagine nós aqui, todos os vereadores aqui, os assessores, trabalhar com 2 meses sem receber. A gente, para ter a dimensão do problema, tem que se colocar no lugar da outra pessoa que está sofrendo o problema. Eu tive conversando com isso hoje de manhã, vereador Navarro, e tu vê o ar de desespero das pessoas, que não tem, umas estão sendo despejadas por falta de pagamento de aluguel, a maioria pedindo favores para pagar água, luz, transporte para se deslocar para o município, para se deslocar até a Santa Casa. E na correria do dia a dia, aqueles profissionais estão ali. Se tem um fortuito, qualquer problema de saúde, acidente, é eles que recebem as pessoas, é eles que salvam vida. E aí, vereadora Maria Helena, ontem o prefeito esteve aqui, e nós temos que exigir do prefeito uma atitude. É inadmissível. A gente não quer bater. Nós chegamos com os espíritos desarmados, mas diante do problema que a gente vivencia todos os dias, não tem como tu não fazer a cobrança, mas a cobrança justa, a cobrança que é de direito das pessoas. Ninguém está inventando um problema aqui. O problema existe e está ali, na nossa frente. Todos os dias, quando eu chego na Câmara de Vereadores, eu passo por ali para, pelo menos, para tentar dar um estímulo para aquelas pessoas e dizer que nós estamos preocupados e envolvidos com os problemas delas. Mas só que foge das nossas mãos a solução. E aí que nós temos que cobrar do prefeito. E aí que nós temos que nos mobilizar, vereador Romário, com o governador do estado, para liberar esse recurso, para que esse pessoal consiga ter pelo menos um salário para sair da greve e voltar e trabalhar para que o hospital se recupere.
E aquilo que nós falávamos ontem ali, que a maioria dos vereadores tem conhecimento e sabe, que o hospital está diminuindo sua capacidade, isso é fato. Está diminuindo sua capacidade. O hospital atrasava o máximo 1 mês de salário. Hoje já são 2 meses de salário. O hospital atrasava 1, 2 meses, vale alimentação e vale transporte. Hoje já são 6, 7, 8 meses. A situação está se agravando dia a dia. Só não vê isso quem não quer ver. E a solução é política e é administrativa. A solução é política e administrativa, porque tu administra para dar as condições, mas agora as ações políticas têm que se moverem, porque o hospital recebe dinheiro público e é de ação política que nós conseguimos liberar os recursos que são recursos públicos. A questão do Sartori e do Estado, ela é um dos problemas que o hospital tem, mas o problema mais crucial e mais relevante é recuperar a estrutura administrativa do hospital. Isso é inegável, tem que acontecer. Se não acontecer isso, o hospital vai fechar. E aí, depois que fechar, o empenho e o recurso para colocar a funcionar vai ser o triplo ou talvez muito mais do que estancar o problema agora e resolver agora. Por isso que nós cobrávamos ontem do prefeito, que fazem quase 2 anos, e a situação ficou em segundo plano a Santa Casa. E aí, quando tem problema de saúde, quando um familiar teu, ou um amigo, qualquer pessoa que tem problema de saúde, ela esquece dos buracos, vereador Romário. Os buracos passam a ser secundários, vereador Navarro, vereador Maria Helena. Porque a saúde está em primeiro lugar. E a Santa Casa é a única instituição, num raio de 100 quilômetros, que atende pessoas através do Sistema Único de Saúde. E que a maioria que usa. Eu já disse, eu fui atendido as duas semanas ali com uma fratura na costela, pelo Sistema Único de Saúde, porque eu defendo o Sistema Único de Saúde e utilizo o Sistema Único de Saúde para sentir e para ter, de fato, a realidade do que acontece no dia a dia. E não é porque a pessoa tem recurso ou não tem, é que o sistema é único de saúde e é para todos. E a obrigação do Estado e do município proporcionar isso para as pessoas, não é favor. A Santa Casa está aberta, tem que estar aberta, e isso não é um favor, isso é uma obrigação dos governantes, é uma obrigação. E como obrigação, e se é obrigação, tem que fazer todos os esforços necessários para manter esse hospital funcionando. E agora o que nós precisamos, do governo do Estado, é esse valor, vereador Romário. Momentaneamente. E, após esse valor, uma reestruturação na administração do hospital. Tem que ter uma reestruturação, senão não adianta. Passaram alguns administradores para a Santa Casa. A Santa Casa teve momentos de equilíbrio. Mas parece que tem um mau agouro ali dentro. Que quando começa a dar certo, a Santa Casa começa a se recuperar, tem forças que fazem tudo ir por água abaixo. E essas forças que querem a Santa Casa destruída não pode prevalecer se a maioria quer e precisa de um hospital aberto. É óbvio que a Câmara queria estar com esses 200 mil aqui dentro para investimento interno, mas dado a necessidade do hospital, foi repassado. E por isso eu agradeço a todos os vereadores dessa casa aqui. Não, isso é uma obrigação. Não é obrigação da Câmara estar repassando valores, mas diante da necessidade, é um fato que se torna até relevante, porque o valor de 200 mil não vai resolver. Mas o significado disso tudo é o esforço de todos os colegas vereadores, que tem um entendimento, eu acho que, único. A Santa Casa precisa se reestruturar. E quem pode fazer isso aqui no município? Quem pode? Quem conhece o hospital? Somos nós. São os santanenses, os vereadores que estão todos os dias ali pedindo ou indo atrás de um leito para as pessoas que não têm. É o prefeito que está todos os dias, que teve
Quantos meses aqui na Santa Casa vendo os problemas? Agora, não adianta só ficar vendo, tem que resolver. E a caneta está na mão do prefeito. E eu não estou dizendo isso porque é o prefeito do PDT, Marlene, tu sabe? Eu dizia isso para o Glauber, que foi o prefeito do PT, e eu briguei muito. E arrumei até problemas lá dentro da administração do meu governo, do governo do PT, em função de defender a Santa Casa. E a defesa que eu faço não é agora, sempre foi essa defesa que nós fizemos. E todos sabem aqui da nossa briga pelo 100% SUS, a briga que nós tivemos com alguns médicos, que hoje o presidente Senhor dizia, e a cardionefroclínica que deve para o hospital, por que não repassa? Depois que o senhor falou, tinha o outro hospital estava devendo sangue que retira daqui. Então, todos utilizam a própria Santa Casa. Todos aqueles que têm condições sugam mais a Santa Casa. A cardio, por que não paga? Quantos meses deve de aluguel? Quantos meses devia de água que devia por dar e que não pagava? Isso foi comprovado pela CPI. Aí fica... Vou esperar o quê? O que eu vou esperar? Então, o prefeito, vereador Marilena, ele tem a obrigação de decretar, ele é o gestor, ainda mais com a intervenção que ele tem no município hoje, tem que resolver o problema da casa, e nós temos que dar apoio para que resolva isso. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, senhora secretária. Vereador Carlos Nilos, do PP. Muito bem. Abre, por favor. Meu bom dia à mesa administrativa, aos colegas vereadores, ao público, à imprensa. Tenho algumas colocações. Primeiro, queria colocar, Itacir, algumas coisas que tu colocou aqui sobre os 23% da reunião de ontem com o prefeito municipal. Eu tinha salvo a última apresentação da prestação de contas da saúde e fui olhar. E quero dizer que não é 23%. Quero dizer não, quero afirmar. Por quê? A saúde está investindo sim os 15% que lhe é constitucional, lhe é devido. Os 8% a mais é o dinheiro que está indo da saúde plena da Santa Casa que estão somando. E esse dinheiro não é para somar no investimento, porque é da Santa Casa, ele não entra na saúde do município, ele entra na saúde da Santa Casa. Então há um erro aí que estão colocando. Se tirar, vai ficar menos de 15%. E aí sim, se ficar menos de 15%, nós vamos ter um problema com as complexidades a serem acordadas futuramente. As comissões bipartite e tripartite que fazem os acordos da saúde não vão aceitar porque não foi aplicado os 15%. Hoje está sendo aplicado e nós temos que garantir que continue sendo aplicado. Tá? Então, só para explicar isso aí, essa diferença de números, que é o entendimento do prefeito, no meu entender, errôneo sobre o assunto. A outra questão... Uma questãozinha, vereador. Sim. Não, é que eu falei o que o prefeito nos disse na reunião. Isso mesmo. Só que ainda eu não me aprofundei os números. Se, de fato, isso que o senhor está colocando, leva nós, mais uma vez, reafirmar que, de jeito nenhum, vamos aceitar que tire dinheiro da saúde. Porque se ele tirar dinheiro da saúde, ele não está aplicando nem os 15. Perfeito. Foi isso que eu disse aqui. Esse é o caminho, vereador. Mas eu fui olhar os números e bateram dessa maneira. A outra questão é o positivo que foi a reunião de ontem, né? Como o Danúbio colocou na reunião, eu já tinha conversado um pouco mais de 2 meses atrás com ele sobre esse assunto. E ontem é o entendimento de todos. Até o Melado se manifestou, mas acompanhou, porque também teve o acompanhamento do pensamento dos vereadores e a gente foi unânime ali no nosso pensamento de querer ajudar. Não é o suficiente? É um grão de areia? Mas acho que tudo que soma é bem-vindo. E quando nós estávamos fazendo o ofício, Zenoir, que a gente assinou junto lá, que não deu para fazer agora não com o vice-governador, como o Fábio tu explicou aí, todos nós também estávamos
na eminência da cobrança que foi feita pelo vereador Aquiles, agora é o Romário, nessa eminência de cobrar esses valores que toda a Câmara assinou e a gente não conseguiu se reunir com o vice-governador. Agora, com a vinda do governador aqui, quem sabe, né? Acho que o Romário já deu uma notícia boa para nós, que provavelmente sai uma reunião aí. Quem sabe a gente consiga oficializar novamente, porque eu acho que as conversas que há com esses líderes maiores, elas têm que serem oficiadas para ficar um protocolo. Não adianta a gente só fazer uma conversa, né? Então, acho que um documento é necessário ser feito por esta casa. Eu acho que a mesa pode ver essa questão para que a gente faça esse documento e, numa reunião, entregue ao governador do estado e faça a cobrança que deve ser feita. Mas o que me trouxe essa tribuna foi para falar de ontem, que a gente fez uma visita ali na escola Mundo Encantado, que fica ali perto do posto Caburé, pela denúncia que a gente recebeu que a escola tinha liberado as crianças por falta de luz. E eu fui ver se era verdade. E realmente era verdade. A diretora disse, não pode colocar meu nome. Porque realmente, né, a gente precisa que olhem com outros olhos, porque não adianta nós, vereadores, vir aqui nessa casa, liberar 9 milhões para a educação através de algo que não estava planejado e programado, e que foi feito depois de nós botar o PPA, a LDO e a LOA, através de um crédito especial, e faltar dinheiro para pagar a luz. E hoje não abriu a escola. E aí eu fiquei me perguntando, são 60 crianças. Não sei se tem irmãos, mas vamos imaginar 60 famílias que tem que trabalhar e vão deixar onde essas crianças hoje? Aonde? E a Viviane, que a diretora foi que falou com a Viviane, que é responsável por esse tipo de pagamento, disse que hoje estaria solucionado. Hoje nós vamos voltar lá para ver se foi religada a luz pela parte da tarde, para que amanhã a normalidade volte a acontecer. E a gente tem que cobrar esse tipo de coisa, porque isso é falta de planejamento e organização. Eu duvido que a educação, a secretaria que mais tem dinheiro em todo o nosso município, de todas as secretarias, não tenha 500 reais para pagar uma luz. Duvido. Eu acho que tem e tem mais. O que faltou foi organização e gestão. Eu acho que de todos, né? Eu não sei, a minha dúvida, Romário, e essa pergunta me foi feita ontem, se a luz chega para a diretora ou direto na secretaria. Eu acho que isso é importante, Maria Helena. Para onde vai essa conta? Eu acho que vai para o órgão pagador, mas eu não tenho certeza do que eu estou falando, né? Eu queria deixar essa colocação aqui, porque independente de quem foi o culpado, é um erro de gestão pública. É um erro de gestão do nosso município. Exatamente. Agora, quem está sendo prejudicado são essas crianças. E nós, parlamentares, não podemos deixar que isso aconteça. E nós temos que cobrar que a organização aconteça, porque não foi falta de dinheiro. Não foi. Foi falta de organização. E eu acho que isso é o mínimo que nós temos que cobrar aqui para que as pessoas não sejam prejudicadas no nosso município. Maria Helena, por último, já disse para o Romário isso aqui na tribuna, mas já que tu tocou no assunto hoje, que bom. Tomara que aconteça, que essa indústria venha, que faça o trabalho bem feito, que a gente aproveite essas pessoas que estão fazendo, os catadores que estão aí na rua, que a gente vê todos os dias. E a FEPAM é isso, né, Romário? Sempre foi. Se não apresentarem todos os quesitos ambientais, porque nós estamos falando de meio ambiente, e quando a gente fala de meio ambiente, eu acho que é uma das poucas leis que funcionam no nosso país, é o crime ambiental. É uma das poucas leis que funcionam. Eu acho que em vários lugares eu já vi funcionar. Então, a gente espera que eles entrem nos quesitos e venham trabalhar o quanto antes em Santana do Livramento. Nós estamos precisando de indústrias, de empregos, de geração de emprego e renda, é o que mais a gente precisa. E, claro, que a gente sempre cobre a infraestrutura do nosso município para que essa geração de emprego e renda se dê com sustentabilidade e por longo prazo no nosso município. Era isso, senhor presidente.
Eu vi esse prazo também. Próximo vereador a fazer uso da palavra, a senhora secretária. Vereador Evandro Gutierrez. Dispenso, senhor presidente. Próximo vereador. Germano Camacho, PTB. Já foi? Não, ausente. Então, o José Pedra não está, o Leandro não está. Lídio. Vereador Lídio Mendes, por até 10 minutos. Um abraço com a TB espanhola. Hoje é Gugu. Espanhol é Gugu. Bom, senhores vereadores, vereadora Maria Helena, vereadora Márcia, vamos começar a falar aqui da reunião de ontem. Foi muito importante a reunião de ontem, com certeza. E eu fui um dos últimos a assinar os 200 mil. Era contra, com certeza, Danilo. Era contra. E vou explicar o porquê contra. Quem quiser gostar, gosta. Quem quiser gostar, não goste. Mas, para os senhores verem uma coisa. O vereador Tarcísio falou que o prefeito dá mais 400 mil. Investir mais 400 mil na Santa Casa. Sou contra. Sou contra. E mais 200 mil são 600 mil. Era contra. Por quê? Porque não vai solucionar, vereadores. Não vai, não adianta. Ameniza. Mas nós queremos a solução. Agora a solução é, se o governo vir, o governo tem que assinar o que deve. Ele não vai assinar. E se assinar, um baita sem vergonha. Porque ele ficou 3 anos e 6 meses, o povo sofrendo, a saúde um caos e ele não ajudou em nada. Aí o povo é sem vergonha. Aí nós somos sem vergonha. Tá errado. Eu, pra mim, tá errado. Quiser gostar, goste. Quiser gostar, não goste. Tá? Ele tinha que fazer desde o primeiro mandato dele. Chegar, investir na saúde. Porque eu sempre disse aqui, a saúde é tudo. Saúde é tudo. Sem saúde, a brigada não vai nos defender. Não vai precisar de casa. Sem saúde, a professora não vai atender, não vai ensinar os nossos filhos. Sem saúde, nós não somos nada. Nada. E o governo nem se preocupou, nem federal, nem estadual. Aí recai no município, é lógico. Mas, na minha opinião, ontem, assunto Santa Casa, está escrito. Olha que o maluco do Melado falou há 15 anos atrás. Vou dar 2 exemplos. Os traumatologistas, que eu sempre fui contra, porque vem uma verba direto para o traumatologista, trabalhando ou não, eles ganham. Pois eram 3, eram 4, 5 morreu, 2, ficou 2. Dá 54 mil para cada um mês. Não, 53 e pouco para um e 57 para outro. Mês. Limpo. Limpo. Limpinho. Fazendo ou não fazendo. E quando ele vai fazer ali, ó, além de ter ambulatório dentro da Santa Casa, ainda ganha cada vez que assina. É que nem os anestesistas. 7 mil para cada um e 300 real cada agulhaço que ele dá. Dão, porém, 100 agulhaços por mês. Some quanto é que eles ganham. Tudo aonde esse dinheiro? Tô mentindo, Romário? Tudo sai de onde? Dali. Para onde vai esse dinheiro? Da onde sai? Da Santa Casa. O médico. Olha o médico. Falando Santa Casa. Médico. Que eu denunciei até hoje, não me deram resposta. Estão fazendo ou não? Para mim estão fazendo. Para estar em casa. Sob aviso. 20 e poucos mil mês para cada um. Da onde sai? Da Santa Casa. Da Santa Casa. Isso tudo foi denunciado. Eu pedi informação no presidente da Comissão de Saúde, denunciei no Ministério Público. Quando houve ouvidoria, vou voltar a repetir o que eu falei ontem lá, houve ouvidoria, o promotor, depois que eu enchi o saco dele no rádio, chamei ele de tudo lá, aí ele veio me receber e já queria meio me peitar, mas não me peitou, porque eu estava com os documentos na mão, não é ser melhor que ninguém, estava com os documentos na mão, a prova, e mostrar para eles, porque eles são, como são promotoria pública, o povo, como nós somos o povo. Por que fui cobrar? Porque o primeiro que nos cobra é de nós, os vereadores. Está ali a Santa Casa, todos que é o culpado é os vereadores. Duvido que não vão falar de nós, é os vereadores. E são os primeiros que vêm aqui a pedir. Tá? Então, o que acontece? Esse vereador, não piso mais, pode ficar bravo comigo, fique,
Porque se eu adoeço aqui, eu não posso procurar um médico. Eu não tenho médico, não vou. Fiquei doente e fui a Porto Alegre. Até os próprios... Não, tu sai daqui. Tá, tudo bem. Por bastante tá aí, ó. Fui preso, né? Música grandão na volta. Mas eu estou livre, ó. Tá? Mas... Santa Casa. Quem é que comanda lá? Quem é que comanda? Aqueles que ganham bastante. E quem é que sofre? O funcionário, o enfermeiro, aquele que dá o remédio, aquele que está lá. Só que eles tinham que se revoltar a dizer a verdade. Mas aí por que eles não dizem? Por que eles não dizem? Porque vão perder o emprego. Vai cair neles. Porque não tem nenhum peitudo lá que chega e diz, não, para aí, ó, o senhor está errado. Porque se eu conseguir 100 mil reais para Santa Casa, 80 é para pagar os médicos. Isso eu falo... Vou discutir lá pelo... Depois fico falando. Aí, senhores vereadores... Sabe o que eu paro de falar? Porque quando eles estão falando eu paro, eu escuto. Aí o que acontece? Dos 100 mil, 80 mil vai para quem? Para os médicos. 10 para os pobres funcionários e 10 para os remédios. É isso. Eu falei, faz que uns... Agora há pouco, faz uns 4, 5, 6 anos que eu estou falando isso no rádio. Nenhum médico foi debater comigo isso no meio de comunicação. Nenhum médico veio aqui e disse que eu estava errado. Eu desafio um que diga que eu estou errado. Será que se eu estou errado, vereador Nilo? Será, senhores vereadores, que eu estou errado? Aí o que acontece? Esta casa. Por isso que tem que ter lá uma administração séria, que não teve até hoje. Porque o administrador que entra lá é mandado pelos médicos. Volto a repetir o que eu falei para os senhores ontem. Se o prefeito, tudo vai recair em cima dele. Se o prefeito pegar o canetaço, colocar um administrador de respeito, com educação e peitudo, que chegue lá, não quer trabalhar, doutor, para aí. Vou contratar médico uruguaio, nós temos Mercosul. Gadré fez isso, o senhor sabe muito bem disso. Fez isso, chamou, aí os médicos voltaram a trabalhar. Porque os médicos reclamam, mas não soltam a tinha da vaca. Eles não soltam, eles ficam ali, reclamam, maltrato o paciente, maltrata o paciente. Pobre do infeliz que vai ser atendido por eles lá, com um mau humor desgraçado. Desgraçado. Eles até ofendem os enfermeiros. Eles já pegaram os enfermeiros e disseram, não tô. Ah, o amarelo é daqui 2 horas, eu vou lá assistir televisãozinha lá dentro. Se eu estou mentindo, me diz se eu estou mentindo. Me diz, vem um enfermeiro aqui e me diz que eu estou mentindo. Ou vem um médico me diz que eu estou mentindo. Daqui 2 horas eu vou lá, ah, amarelo, lá vou eu. Põe mesmo a porta, Mário. Aí. Não fala igual. Não, aí o que acontece? Chega lá, o pobre diz aqui, entra lá para dentro da televisãozinha de lá, cruza as pernas e atende depois quando é a ficha amarela. Como eu sei isso? É lógico, eu tenho que ter garantia para dizer isso. E sabe? Agora, o enfermeiro vai denunciar? Não vai perder o serviço dele. Vai perder o serviço dele, mas tem quem é denunciar, que tinha que denunciar. Eles fazem isso. E o povo aqui, tá, perdão. Melado, inclusive, como tu comentou do Gadré, ele ajuizou, tá, um processo para poder os médicos uruguaios no receituário aceitarem nas farmácias, que não poderia. Então, só Quaraí aceita médicos uruguaios nas farmácias, coisa que aqui em Livramento a gente não pode aceitar. Então, lá ele conseguiu fazer isso aí para poder o hospital poder trabalhar com médicos uruguaios. Mas tu me ajuda. Não, sim, não. Eu tenho a liminar para atender, mas tem a doutora que faz hora, tá? Voltando ao assunto, coisa. Depois você debate aí, ó. Eu tenho 1 minuto e 47 só aí, faltou falar dos CCs, faltou falar um monte de coisa aí, tá? Mas, dizendo assim, a Santa Casa, é isso. Tem que ter uma administração que meta no peito, pague-se bem pro administrador, mas que chegue lá em frente. Não ter. Começaram com 350 funcionários, hoje tem 50, 60 a mais. É a mesma coisa que o CC da prefeitura. Tem mais. E quando veio a... Como é que eu sempre esqueço o nome? Que veio fazer ali, que custava 70 mil para fazer a auditoria, falou, deu ali o que podia ter feito. Por que não fizeram? Incompetência do administrador. Tem que ter um administrador de coragem, que não tenha medo, que faça e que diga, como o senhor vai ganhar 60 mil, o senhor não está trabalhando. O senhor ganha, para sobreaviso, 20 e poucos mil, mas está atendendo lá um postinho da Simão Bolívar, está tendo seu consultório,
E aqui está recebendo portada sobre aviso? Não, nós temos que enfrentar. Aí vai sobrar dinheiro para pagar os funcionários, que eles sim merecem, eles que nós dão a injeção. Não é só olhar e mandar uma receitinha, eles que vejam lá quando não está vomitando, eles que limpam a bunda dos nossos filhos e das nossas famílias quando estão lá, que tem que lavar, que eu sei que fazem isso. Esse sim, agora não adianta me com churumela. Se continuar assim, não tem que dar nada, até nós criar vergonha na cara, nós todos criar vergonha na cara e chegar e dizer dos políticos às pessoas, porque o cidadão santanense quer ajudar. Eu tenho certeza que os empresários querem ajudar, mas no momento em que esse hospital tem uma administração séria, correta, direito de todos, com transparência geral, aí sim, senão não, senhores. Que pena que não devam falar sobre os CCs, sobre isso aqui, tem parabéns aqui, ó. Mas é verdade, faz 20 e pico de anos que eu luto para Santa Casa, eu luto! Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Itacir. Vou pedir comunicação de liderança, senhor presidente. Comunicação de liderança. Não tendo mais ninguém no grande expediente para falar, o senhor tem 5 minutos. Vou fazer daqui mesmo, senhor presidente. Eu vejo da seguinte forma a Santa Casa. Primeiro, que como a gente está na plena, é de responsabilidade do prefeito. Portanto, a decisão do administrador vai ser dele. Ele nos disse ontem que estaria tomando uma atitude em relação ao administrador falando Santa Casa. Só que o que nós temos que olhar é que toda vez que estoura a corda, estoura sempre na parte mais fraca. Portanto, quem paga é os trabalhadores. Eu quero dizer e afirmar aqui, por mais, Lídio, que nós podemos aqui dizer, não, mas nós temos que resolver o problema dos trabalhadores para nós, para os trabalhadores voltar a trabalhar porque é por rendimento. Não tem outra saída agora, pode calcular o que calcular, nós estamos com 2 meses e meio de atraso, se nós ficar mais 15 dias são 3 meses, se o município, mesmo que receba do Estado, a ajuda que nós antecipamos, que deixamos de investir na casa dos 200 mil, juntando hoje tudo isso, nós ainda não conseguimos resolver o problema. O município precisa, nesse momento, faça o maior esforço, deixe de tapar algum buraco, deixe de fazer alguma outra coisa, mas vai ter que botar um recurso ali para nós voltar a produzir o 100%. Esta é a grande verdade. Então eu volto a afirmar que o prefeito municipal vai ter que aportar recursos, queira ou não queira, para nós voltar a produzir o 100% e para nós fazer os passos, aqueles que a gente encaminhou. A grande verdade, sem o município aportar, nós vamos estar com um problema maior, porque quanto mais nós deixar que vai acarretando sobre os trabalhadores, que passa a ser um caso social muito grande, porque os próprios trabalhadores não conseguem responder por aqueles compromissos que tinham. Outra, que eles precisam receber por aquilo que já trabalharam, e eles precisam produzir, o hospital precisa produzir o 100% para nós não estar deixando de receber menos recursos. A grande verdade é essa. Comunicação de liderança, presidente. Comunicação de liderança, vereador Lídio Mendes, por até 5 minutos. Vereador Itacir, ninguém é contra, senão eu não assinava. Mas não adianta eu assinar hoje, assinar daqui 2 meses mais 100 mil, mais 200 mil e não ter a solução. Vamos ser bem claros. E alta complexidade, vereador. Muitas vezes nós fomos no site, nós fomos procurar o que é alta complexidade, nós tínhamos que ter berçário para criança UTI neonatal. Nós tínhamos que ter. Nós fomos a Bagé, vereadora Maria Helena, nós ia colaborar com Bagé para ter não sei o que lá, e nós temos condições de ter aqui. Por que, vereador Itacir, que nós temos em Bagé? Porque lá tem administração. Por que nós vamos a Gabelo? Porque tem administração. E nós ia colaborar com dinheiro lá. E aqui, não sei o porquê, porque não tem administração, vereador. Não adianta só dizer... Vereador Lídio, nós temos que conseguir o dinheiro. Eu assinei, mas sou contra.
Eu assinei por causa dos funcionários. Eu tenho certeza que esse dinheiro não vai chegar nos funcionários. Eu não puxo o saco de funcionário. Gostaria que chegasse neles, mas não vai chegar, porque eu sei que vai chegar. O doutorzinho, aquele que está lá ganhando bem, eu sei. E o prefeito fala assim, eu sou realista, quer acreditar, acreditem, mas pessoal, em alta complexidade, nós tínhamos que ter modificações muito na Santa Casa, muito, berçário, nós tínhamos que ter de tudo, não temos, vereador Nilo, porque espaço nós temos. Temos tudo aí, mas nós temos dentro exploradores, explorando a Santa Casa. Cadê os 3 milhões da Nefoclínica essa? Cadê os aluguéis lá de dentro? Quem é que pagou? Quem é que não pagou? A água. E nós somos o culpado? Não, pelo amor de Deus. Só me desculpe. Nós temos que ter a solução para a Santa Casa. Não daqui 2, 3 meses para funcionar de novo ali na frente. Essa novela eu cansei de ver ali. Cansei de discutir. Não adianta. Se acostumaram. E nós, se nós continuarmos mudando, não vai ter administração nenhuma. Administradora ali tem que ter. Homem de coragem. Não interessa quem. E tiver que botar para fora, tem que colocar para fora. A indenização do funcionário. Você trabalha, então, 2 anos para indenizar os funcionários que estão ali, ó. Mas senão, todos os anos a mesma coisa. Todos os anos é o povo ali ficando 3 anos para ser atendido. Ah, vamos parar. Quantos anos faz que eu discuto a mesma coisa aqui? Eu ia parar, vereador Nilo. Eu ia parar, senhores vereadores. Eu ia deixar um pouco para vocês virem aqui, mas eu não estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo que tem que mudar ali dentro. Que nós temos que enfrentar a classe médica. Por que eu digo isso, classe médica? Tem médicos bons. Tem os bons. Mas tem aqueles que estão lá dentro que sabem, o senhor sabe quem são. Tá? O Cremeres mesmo, nós temos que trocar os traumatologistas. Não pode vir mais um traumatologista para cá. Por quê? Porque os 2 são suficientes para 85 mil habitantes. E nós ficamos pagando aqui, porque nós temos ali um arco cirúrgico, que o traumatologista fica esperando juntar 15 para vir um cara de fora para fazer a operação ali. Eu estou errado? Eu estou errado? Então, quem que sofre o povo? Nós pagando 54 mil. É um exemplo que eu estou dando, e para muitos outros que chegam ali só dão a receita e vão para casa. Mas é verdade. Então, e quem é que ganha eles, vereador Tacir? O funcionário está se ralando lá. Nós temos que tirar deles e passar para o funcionário. Valorizar o funcionário. Então, mas se nós continuarmos só dando dinheiro lá para eles pegarem a metade, 70%, e deixando 30% para os funcionários, não tem condições. Não existe, vereador Tacir. Vamos ver se os 200 mil, os mais 500, vão direto para o funcionário. Vamos ver. E o prefeito que tiver lá, o prefeito, o administrador, quem não quer trabalhar, vem cá, faz como fez o outro. Por que o outro fez e não podemos fazer? Porque todo advogado, o senhor que é advogado, o senhor Aquiles Pires, quando o senhor pega uma causa, um exemplo, isso uma causa difícil, o senhor não pega exemplo de outros casos para o senhor defender o seu... Então, se o administrador fizer isso, pega do Cadré, porque o Cadré... Exatamente, é outro, exatamente. Então, podemos pegar de lá e aplicar aqui em Livramento. Aqui a maioria dos meus são uruguaios. Quando vem a receita é assinada pela uma doutora ali, ó, para poder comprar nas farmácias, nós somos sabedores disso. Só que já estamos ganhando e camuflado. Só que ninguém quer denunciar, pessoal. É verdade. Desculpa, é um desabafo. Desculpa, vereador da Silva, desculpa. Tá. Exatamente. Então, qual é o mais sem vergonha? Nós não somos. Obrigado, vereador Belado. Comunicação de liderança, vereador Nilo, por até 5 minutos. Senhor presidente, na verdade eu vou fazer daqui até porque eu acho que essa discussão é muito boa e nós precisamos fazer aqui nessa Casa Legislativa essa discussão. Primeiro, eu vou começar primeiro até porque eu proponho que a mesa administrativa faça um documento. Todos os vereadores eu vi aqui na tribuna, todos não, mas a sua maioria, que recebem pessoas com problemas com traumatologistas. Eu, pelo menos, recebo quase todos os dias. Que a gente faça uma carta ao CREMERS, a Associação de Medicina, dizendo que os 2 traumatologistas estão aquém da necessidade da população. E que não estão fazendo serviço porque nós, representantes do povo, recebemos denúncia que não estão sendo sanadas.
estão sendo levados para fora, coisas que poderiam ser feitas aqui no nosso hospital. E talvez, por incapacidade médica, vem médicos de fora nos finais de semana que fazem o acompanhamento dessas cirurgias. Ou seja, se vem médico de fora fazer os acompanhamentos das cirurgias, como é que o CREMERS vai dizer que os dois são suficientes? E que a comunidade de Santana do Livramento precisa que mais médicos traumatologistas venham para a nossa cidade trabalhar e atender a população, porque ganham e ganham muito bem para isso. O nosso hospital é de média complexidade. Não implica que algumas complexidades possam ser trazidas para aí. E nós temos que trazer, porque isso iria aumentar o índice do hospital e não me vem o nome, o pagamento, RH, né? Ele iria aumentar. E no momento em que a gente conseguir trazer mais complexidade, e que já tem vários planejamentos, eu mesmo tenho um pronto, e não consegui trazer, desde 2014 eu tenho pronto com médicos aqui. Existe sim, Milado, a questão que os médicos se fecham muitas vezes e não querem. Mas tem coisas que é possível. Exatamente, mas eu quero dizer que todas as complexidades, seja ela qual for, ela é um debate político. Ela começa com uma organização do hospital, de um planejamento e de um projeto, e vai para a 10ª regional, que é em Alegrete. A 10ª, ela decide se o hospital será contemplado ou não. E a 10ª só decide a favor ou contra com a articulação política de deputados estaduais. É assim que funciona. Nós temos que dizer o funcionamento para que alguém possa exatamente cobrar e primeiro se organizar. Né? A plena, quando o Glauber trouxe a plena, e eu disse na época, não posso repetir o que eu disse, acho que é cedo. Nós não estamos preparados para a plena. Foi um erro trazer a plena, um grande erro, porque foi uma decisão política. Até entendo que cada governo tem as decisões políticas que lhe compõem, mas foi um erro. Isso trouxe mais atraso. E quando dizem ali, eu não me lembro qual foi o vereador que falou, acho que foi o Aquis que falou na tribuna, que não deixava atrasar um mês. Quando o Ico pegou, estava 3 meses atrasado. E estava em greve quando o Ico assumiu. Então não pode dizer agora uma coisa que não fizeram. Não fizeram. E agora cobram o que não fizeram. Isso é outro erro, no meu ponto de vista. Mas nós precisamos sim nos somar. Somar com o quê? Com projetos, que o hospital se organize, faça projetos. Tem complexidades que estão caindo de maduro, que não tem na região, e nós temos profissionais que podem fazer aqui na Santa Casa. Que esses projetos sejam levados por essa casa e pelos deputados até a 19ª e sejam implementados por força política. É assim que funciona. Não tem mágica no funcionamento. O que falta é organização e força política. E nós temos sim que começar a fazer a nossa minha-culpa, mas ao mesmo tempo nós temos algumas soluções da Santa Casa para o ICO na reunião de ontem, que uma delas foi fazer uma nova contratualização. Com essa contratualização que aí está, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que fazer uma nova contratualização com novos valores e com novos metas para a Santa Casa. Ou de média, mas que tem que refazer, porque para nós ter alta, nós temos que ter aprovação, e com o hospital fechado nós não vamos ter aprovação da alta. Nós temos que começar primeiro a fazer funcionar. Mesmo que seja paliativo, nós temos que começar o hospital a funcionar para os outros programas poderem vir. E é isso que eu prego, é isso que eu defendo, e eu acho que é por aí que a gente pode construir um hospital mais forte. Alguém mais fará a comunicação de liderança? Não tendo mais nada a constar, encerro a presente sessão. Obrigado a todos.